Olá pessoal, sejam bem-vindos ao IGV Cursos, sou o professor Luciano Guarnieri e nessa nossa aula de hoje vamos continuar a falar sobre radiciação e hoje mais propriamente das propriedades da raiz quadrada, cúbica, enfim, tá? Primeira coisa que eu quero trazer para vocês é o seguinte, é uma coisa que não existe, não tem como fazer em R, nos números reais, que é, por exemplo, uma raiz quadrada de número negativo, tá? Então, em R, quando a gente fala em R, nos reais, não é possível resolver isso aqui, tá? Por conta dessa não resolução disso aqui, que surgiu os números complexos. Aí o pessoal descobriu lá que tinha como fazer, mas não em R, mas sim nos complexos. E você vai perguntar, mas professor, por que não dá para fazer? Porque eu preciso encontrar dois números naturais, ou melhor, um número natural que multiplicado por ele mesmo dê isso aqui. Se você multiplicar 2 vezes 2 é 4. Se você multiplicar menos 2 vezes menos 2, menos com menos dá mais. Ó. 2 vezes 2 é 4. Logo, tanto como 2 vezes 2 é 4, menos 2 vezes menos 2 também é 4. Tá? Tanto é assim que por isso, e isso aqui eu vou tirar uma dúvida que vai surgir lá na frente, né? Quando a gente falar, por exemplo, assim, ó, vamos só ver aqui agora, lembrei e vou falar. Ó, por exemplo, vocês lembram lá, quando tem uma conta, né, que acontece isso aqui, ó, x é igual, né, x ao quadrado, vamos supor, né, igual a 5, vamos supor, tá? Aí você faz isso aqui, ó, x é igual a mais ou menos raiz quadrada de 5. Vou botar 25 aqui para ficar exato, tá? Raiz quadrada de 25. O que acontece? Por que a gente coloca esse mais ou menos aqui? Eu só vou explicar, tá? Porque é o seguinte, ó. Se eu pegar 5 positivo vezes 5 positivo é igual a 25. E se eu pegar o menos 5 vezes o menos 5, eu vou ter quanto? Menos que esse menos, mais 25. Ou seja, para x, para o valor de x nesse caso, eu posso tanto utilizar o 5 como o menos 5. Por isso que nós colocamos o mais ou menos raiz de 25. Por quê? Pode ser mais 5 ou menos 5. Tá? Esse ou seja, eu tenho dois resultados possíveis para x. Por isso que quando você calcula Bhaskara, por exemplo, aparece lá x', x duas linhas, é o mais ou menos. Por quê? Por conta disso, o x possui dois valores. E nós vamos ver que só ocorre para quem? Só ocorre, né, quando a raiz ela é de um número, o expoente do x, por exemplo, é um número par. Se for ímpar, isso não acontece. Tá? Vamos lá. Então, retomando. Falando, então, de raiz quadrada do número negativo. Não existe. Então, isso aqui, ó, menos 4, não é possível. Impossível em R. Tá? É só impossível em R, tá, pessoal? Em R não é possível, somente nos complexos. Agora, isso aqui, ó. Raiz cúbica de menos 8. É possível? Sim. Por quê? Se a raiz ela é cúbica, isso quer dizer que eu vou ter que multiplicar o número quantas vezes para dar 8? 3 vezes. Então, por exemplo, vamos pegar aqui, ó, o menos 2, por exemplo. Menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2, que é igual. Menos que esse menos, vai dar mais. Mais que esse menos, menos. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, pronto. Tá? Logo, você chega à conclusão que o resultado, a raiz de menos 8 é quanto? A raiz de menos 8 é menos 2. Por quê? Porque se você multiplicar menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2, dá menos 8. Logo, é possível quando a minha raiz ela é de um número, o índice de número ímpar. Então, para resumir tudo que eu falei, quando o índice for par, o radicando não pode ser negativo. Quando o índice for ímpar, o radicando pode ser positivo ou negativo, tá? Então essa aí não
pode ser esquecida, senão a gente não consegue resolver nos reais, somente nos complexos, tá? Tranquilo? Vamos seguir, deixa eu pegar a folhinha aqui para não ficar viajando na maionese, né? Então, quando o número ele está elevado, por exemplo, a um expoente fracionário, 2 elevado a 1 meio. Lembram que eu falei aí que a radiciação ela é uma operação inversa a potenciação é uma operação inversa da radiciação? Então, se aqui é 2 elevado ao meio, isso aqui é igual a quem? O 2 é o radicando, o 1 é o índice do 2 e o 2 aparece aqui, ó. O 1 é o expoente do 2 e o 2 é o radicando, é o índice, tá? Então o índice é 2 e o expoente do 2 é 1, tá, pessoal? Então fica 1 meio. Então quem está por cima está por dentro e quem está por baixo está por fora. Lembre-se disso. Lembrando que quando o expoente for 1 não precisa aparecer e quando o índice da raiz for 2 também não precisa aparecer. Logo fica assim, raiz de 2. É a mesma coisa. E você pode fazer o inverso, pode tirar da raiz desta forma. Tem que lembrar disso aqui, tá? Vamos seguindo. Outra coisa, por exemplo, eu tenho aqui uma raiz quadrada. Raiz quadrada aqui. Dentro dessa raiz quadrada, eu tenho o 4. Você sabe muito bem que é 2 vezes 2, que é 4. Logo, a raiz aqui é 2, né? Mas, você pode fazer dessa forma aqui também. Ó. O 4, se nós pegarmos o 4, é 2 vezes 2. Então, 4 é a mesma coisa que 2 ao quadrado. Logo, fica quem? 2 ao quadrado. Aqui é 2 e aqui é 2, eu posso cortar e tiro 2 da raiz. Pronto, fechou. Tá? Então, quando o expoente do radicando for igual ao índice da raiz, você pode cortar e a raiz quadrada é o próprio número que está, né, no radicando. Tá? Tem que lembrar disso aí. Beleza? Vamos seguindo. Deixa eu ver qual é a próxima propriedade aqui, para não me perder. Tá? Outra coisa, simplificar. Né? Vamos supor aqui que eu tenho uma raiz quarta de 3 ao quadrado. Pessoal, é o seguinte, eu posso aqui, neste caso, dividir o índice e o expoente do radicando. Por quem? Nesse caso, por 2. O que divide ao mesmo tempo 4 e 2? O 2. Logo aqui, ó, não se preocupe, tá? Divisores, vamos ver depois como é que nós descobrimos divisores de número. Mas você sabe aqui que eu posso dividir o 4 por 2 e o 2 por 2, tá? Então vamos supor, quanto é que é 4 dividido por 2? É 2. E se é 2, não precisa aparecer. Quanto é que é 2 dividido por 2? É 1 e o 1 não precisa aparecer. Logo, isso é igual a isso aqui. Ó. Se você fizer uma raiz quarta de 3 ao quadrado, é a mesma coisa que a raiz quadrada de 3. Por quê? Você pode simplificar o índice e o expoente. Tá? Você pode simplificar. Tranquilo? Deixa eu ver o que mais. Outra coisa. Uma outra coisa que é importantíssima de saber é o produto, né, dentro da raiz. Por exemplo, você tem um produto aqui, ó. Aqui é 3 e aqui é 5. Isso aqui, raiz de 3 vezes raiz 3 vezes 5 é a mesma coisa que a raiz quadrada de 3 vezes a raiz quadrada de 5, tá? Vamos provar que isso aqui é verdade. Eu gosto de provar as coisas, tá? Então, vamos colocar aqui, ó, tá? Isso aqui eu tô falando que isso aqui é igual. Vamos colocar aqui dois números que são iguais aqui, ó. Vou colocar 4 e vou colocar o 9, tá? Por quê? Porque são quadrados perfeitos. Para a gente poder fazer o cálculo e ver se dá certo. 4 e 9. Pessoal, quanto é que é 9 vezes 4? É 36. Que é igual. Qual é a raiz quadrada de 4? É 2. Qual é a raiz quadrada de 9? É 3. Qual é a raiz quadrada de 36? É 6 vezes 6, que é 36. Logo, 6 é igual a 6. Logo, é verdade. O produto dentro da raiz, 4 vezes 9, é igual
igual ao produto das raízes, tá? Quando for vezes. Se for mais, não é verdade. Então até tem um nomezinho aqui, a terceira propriedade. Ó. A raiz de um produto é igual ao produto das raízes dos fatores desse produto, tá? Então, o produto de uma raiz é igual ao produto das raízes. Então, o produto de dois números dentro de uma raiz é igual ao produto das raízes. E se é assim na multiplicação, o é também na divisão, tá? Como assim? Deixa eu apagar aqui. Como assim? Por exemplo, isso aqui, ó, 4 dividido por 9, a divisão é a mesma coisa que isso aqui, ó. 4 dividido por raiz de 9. Quer ver uma coisa? Eu posso tirar a raiz independente aqui, ó. Por exemplo, aqui dá para tirar direto, né? Por exemplo, qual é a raiz quadrada de 4? É 2. Raiz quadrada de 9 é 3, porque 3 vezes 3 é 9. É igual. Qual é a raiz quadrada de 4? 2. Qual é a raiz quadrada de 9? 3. Pronto. 2 terços é igual a 2 terços. Logo, é verdade. É verdade isso aí. Tá? Tranquilo? Vamos ver aqui. Então, essa é a quarta propriedade. Ou seja, a raiz de um quociente, olha aqui, ó. A raiz de um quociente, de uma divisão, né? É igual ao quociente das raízes do dividendo e do divisor. É a mesma coisa, tá? É o que eu estou dizendo aqui. É igual. Beleza, pessoal? Tá certo? Essa foi a nossa aula sobre as propriedades das raízes. Na próxima aula, ainda tem mais uma aula de radiciação ainda, tá? Aprender a racionalizar e também aprender a soma de raízes, né? Com radicando, quando o radicando for, os radicais forem iguais, tá? Beleza, pessoal? Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e ficar por dentro aqui do IGV Cursos, tá certo? Muito obrigado, Deus abençoe a todos, fique com Deus e até a próxima. Valeu!